Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse episódio. A gente está no nosso terceiro episódio do Futuros Cast. E hoje a gente vai falar de tecnologias sociais. E a gente está com dois convidados muito importantes aqui para falar sobre isso com a gente, que é a professora Cristiane Barreto e Odaíris Catolini, que trabalha com a professora Cris. Bom dia, na verdade, boa tarde pra gente, né? Desculpa. Bem-vindos ao nosso podcast. Bom, vamos começar apresentando vocês para os nossos ouvintes. A professora Cris trabalha aqui no CDS, ela é uma das nossas professoras. Ela atualmente coordena o Centro de Desenvolvimento Sustentável. Formada em Biologia, com um doutorado em Desenvolvimento Sustentável, aqui no CDS, prof. Sim. Ela também está coordenando atualmente o projeto de inovação e sustentabilidade e agroecologia no Cerrado, nosso bioma querido. Já é a segunda vez que a gente fala dele aqui. Olha. E também tem alguns outros trabalhos envolvendo o bioma do Cerrado, né, prof? Uhum. E o Odaíris Catolini, mais conhecido como Oda, né? Ele está trabalhando nesse projeto com a professora Cris. É biólogo de formação, mas também, como todo mundo aqui dentro do CDS, tem uma formação, um pé em outra área, que é ciência da computação, né? Uhum. O Oda é diretor fundador do Instituto Invento de Tecnologias Apropriadas para a Sustentabilidade. Uhum. Como que isso aconteceu? Biologia para computação. Não sei, eu sempre fui meio inquieto, assim, sabe? E sempre curioso com muitas coisas então eu fiz técnica eletrônica, já tinha um contato com a computação, aí na biologia acabei indo para bioinformática, aí depois fui servidor público no Ministério do Meio Ambiente e acabei trabalhando com banco de dados, então sempre puxou um pouco para essa área, sabe? Legal. Bem não linear, né? Bem não linear. E onde vocês se conheceram? Foi construindo um projeto, né, junto ao Núcleo de Agroecologia para trabalhar com inovações na agricultura familiar. Legal. E aí a gente juntou aí os esforços para trabalhar o desenvolvimento de algumas tecnologias com as comunidades, com os assentados da reforma agrária aqui no Distrito Federal. E aí foi que surgiu, né, o Invento. Uhum. E daí se desdobraram vários outros projetos e ações que estão aí correndo até hoje. Muito legal. Bom, vocês falam de tecnologia social e quando eu penso em tecnologia, eu sempre penso uma coisa muito high-tech, né? Processadores ultra rápidos, cooler, aquacooler, IA atualmente, né? Que está acendendo os debates na internet. Mas o que de fato são tecnologias sociais na visão de vocês, no trabalho que vocês desenvolvem? Bom, a tecnologia social ela é um conceito bem polissêmico. Na verdade, ele tem várias abordagens diferenciadas e outros conceitos que se aproximam, mas basicamente é encontrar soluções que sejam simples, acessíveis para resolver problemas sociais, né? Então, tem um foco muito grande na resolução de problemas sociais com o que se tem próximo, né? Tecnologias de baixo custo, mais simples. Então, tem vários princípios associados, algumas terminologias, elas vão levar mais para o lado do baixo custo mesmo da tecnologia. Outras vão privilegiar a questão do envolvimento do usuário da tecnologia com a construção, né, porque as tecnologias mais sofisticadas alienam um pouco, né, as pessoas da própria tecnologia. E então tem um monte de variações aí de entendimentos, né, mas basicamente é isso, é resolver os problemas sociais. Então tem coisas muito simples que são pelo conceito, né, tomadas como tecnologia social, como, por exemplo, um remédio caseiro de chás, né? Isso é uma tecnologia social, né? Então, como a gente se relaciona com os recursos que a gente tem
para criar uma solução acessível, né? Então, são várias tecnologias sociais que a gente lida todos os dias, mas não associa, né? Sempre pensa em tecnologia como aquela coisa sofisticada, que aliena a gente, né, da solução um pouco. Aí a gente quer reverter um pouco essa ideia, né, e aproximar o usuário desse processo de inovação, da construção da tecnologia. Complementando um pouco, né, no nome do nosso instituto, né, a gente usa o termo tecnologias apropriadas, né? Aí apropriadas é no sentido de... como sinônimo de pertinência e de adequação. Então, assim, é pertinente a um contexto específico, né? Deixa eu me explicar melhor. Quando você falou de tecnologias high-tech, né? A gente trabalha com tecnologia muito low-tech, né? Então, por exemplo, a gente fez um quebrador de cumaru com uma comunidade, né? Na Amazônia. Aí as pessoas veem esse quebrador de cumaru e perguntam, mas ele serve para o baru? Não. Ele serve para o licuri? Não. Ele serve para o babaçu? Não. Então, são tecnologias que são de nicho, né? Elas são adequadas àquele ambiente e tem a questão do apropriada como propriedade mesmo, né? Propriedade no sentido de que normalmente as pessoas são consumidoras de tecnologia, mas quando elas cocriam, né, essas tecnologias, elas têm uma propriedade no sentido de saber como usar, como modificar, como replicar, como aprimorar, como adaptar para outros usos, né? Então, essas tecnologias apropriadas, de fato, pertencem às comunidades que as criam. Entendi. Que legal. No episódio passado, a gente conversou com o professor Fabiano e a professora Mônica, e a gente falou muito sobre a questão dos saberes indígenas dos povos tradicionais, né? Então, pelo que vocês estão falando, tem a ver com isso, né? Então, a tecnologia não necessariamente é algo que vai trazer um avanço tecnológico igual a gente tem nos celulares que estão mudando o tempo inteiro. Então, se, por exemplo, tem alguma comunidade que faz uma comida específica de um jeito específico, poderia ser uma tecnologia social essa? Sim, ela está muito relacionada a como a gente mobiliza o conhecimento para determinadas soluções, né? Então, mais do que transformar ou modificar os recursos naturais, né? Então, está muito mais ligada a como você trabalha o conhecimento para as questões sociais. Entendi. E por isso se aproxima muito da sustentabilidade, né? Que legal. Eu tinha separado um trecho que o Darcy Ribeiro fala sobre revoluções tecnológicas, né? E aí ele coloca que as revoluções tecnológicas têm esse envolvimento das pessoas sobre a natureza e o uso de energias, né? Que isso confere uma característica de revolução tecnológica. Então, pelo que eu estou entendendo, não necessariamente seriam revoluções tecnológicas. Seriam uma sistematização do que já acontece? É isso? Ou vocês sistematizam e reorganizam dentro de um sistema aquilo que já é feito? Na verdade, assim, nesse conceito do Darcy Ribeiro, processo civilizatório, tem uma ideia de apropriação da natureza e transformação, e a sociedade ela vai mudar de acordo com que você também imprime essas mudanças, essas transformações na natureza e no uso da energia, né? E eu acho que tecnologia social ela vai mais num outro sentido de transformação das pessoas, do conhecimento, né? Então, um dos processos das metodologias que a gente utiliza, uma das abordagens, ela está muito mais focada em mostrar para as pessoas o quanto elas são capazes de transformar, de aproveitar os recursos que têm, e criar soluções, do que, de fato, gerar um protótipo, uma tecnologia, né? Então, ela está muito mais relacionada a uma transformação social do que essa apropriação da natureza, essa transformação sociedade-natureza, né? O foco é mais social. Interessante. E a energia, nesse caso, é uma energia mais humana, né? Exato. A propulsão humana. Que legal. Vocês comentaram também do processo de cocriação, né?
E aí, quando eu penso em cocriação, nesse contexto de mudança climática, Brasil, na extensão geográfica que a gente vive, o Estado que às vezes tem dificuldade para chegar a certas comunidades, principalmente comunidades tradicionais, povos tradicionais. Como é que vocês veem esse processo de cocriação nesse trabalho que vocês estão fazendo, desenvolvendo, que parece que envolve bastante gente, né? A cocriação, eu acho que ela vem assim um pouco como um contraponto ao paradigma da transferência tecnológica, né? Que na transferência tecnológica são os detentores do conhecimento técnico, criando tecnologia para consumidores, né? E muitas vezes baseados em ideias deles e não dos beneficiários, né? E na cocriação a gente trabalha outro viés, né? São sempre as comunidades que definem os desafios, né? Então elas entendendo o que são as tecnologias apropriadas, elas começam a identificar ali desafios, oportunidades do trabalho cotidiano delas, onde a tecnologia de baixo custo poderia melhorar sua qualidade de vida, né? A gente não fala só em produtividade, a gente fala em conforto, então na cocriação as comunidades elas são protagonistas, né? Então, como a Cris está falando, né? A gente quer que uma transformação mais na cabeça das pessoas do que é mais importante isso do que a tecnologia, o objeto em si, né? O que elas aprendem aí nesses processos é que elas com poucos recursos, sejam materiais, financeiros ou até mesmo de conhecimento, de acesso a ferramentas, quando elas se unem, elas conseguem criar algumas soluções bem, bem bacanas, assim, né? E a gente espera que depois desses processos elas sigam com essa mentalidade. Legal. E o processo é indo no campo, né? Onde a gente não traz as tecnologias para vir desenvolver e aperfeiçoar, aprimorar aqui. A ideia é ir para lá. Então, a gente faz as oficinas nas comunidades, faz uma imersão, primeiro conhecer os problemas, né, os desafios que tem, depois, a partir deles, pensar nas soluções e, com eles, co-criar os protótipos, as tecnologias, e sempre no campo, né? Então, a gente busca fazer essa imersão, né? Então, tentar alcançar, né, outras comunidades onde a gente tem os desafios na ponta, né? Entendi. O que vocês já fizeram junto com essas comunidades? Que vocês já executaram algum projeto grande? Como é que foi esse processo? Eu estou cada vez mais curiosa com esse assunto. A gente está trabalhando juntos desde 2017, né? Caramba. A gente começou aqui dentro do CDS, era no âmbito do Núcleo de Estudos em Agroecologia, né? Começamos trabalhando no Cerrado, estamos trabalhando na Amazônia agora também. E nesses 8 anos aí foram prototipados mais de 64 tecnologias, eu acho, sabe? Caramba! E aí tem muitas tecnologias que são máquinas, equipamentos para coleta e beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade, como despolpador de baru, quebrador de baru, despolpadeira para pequi, máquina para extrair farinha de jatobá, alguns equipamentos relacionados à água e energia também, como irrigação por meio de bombeamento com energia eólica ou com energia hidráulica. A gente trabalhou com alguns projetos envolvendo eletrônica também, né, Cris? No assentamento Zé Alves 3, com microcontroladores para automação rural, então alimentador automático para aves. Caramba! Sistema de irrigação com temporizadores, sensores. E na última oficina que a gente fez, né, Cris, a gente focou no tema das mudanças climáticas, né? Aí a gente fez uma oficina com participantes que eram brigadistas do ICMBio, IBAMA, de brigadas voluntárias, estudantes e pesquisadores do CDS, da LEDOC, UNB, do IFB Agroecologia. E essa turma junto fez 5 protótipos para prevenção e combate a incêndios, que é uma questão muito presente aqui no Cerrado, né, cada vez mais. Então fizeram bomba costal elétrica de baixo custo, sistemas de reservatório e transporte de água de baixo custo, algumas tecnologias, né? Então assim, a gente trabalha na área na linha
dos produtos da sociobiodiversidade, mas não só. Também trabalhamos com tecnologias para restauração, para coleta e beneficiamento de sementes nativas para restauração. Então, tem se diversificado, né, as linhas de atuação, né, Cris? Sim. Vocês têm um catálogo gigantesco. E agora a gente está trabalhando no aprimoramento, né? Algumas dessas tecnologias mais funcionais, elas estão sendo aprimoradas em termos de atendimento das normas, né? Para pensar numa comercialização. Né? Então, tem muitos planos futuros aí também. Ai, que legal! Esses produtos que vocês desenvolvem também envolvem questões de patenteamento? A gente quer fazer um trabalho muito coerente, né? Então, assim, as comunidades são protagonistas no desenvolvimento, né? E a gente quer que isso beneficie mais gente. Então, a gente acha que o sistema de patente não é o mais adequado. Então, a gente trabalha com licenças abertas, né? Que aí pode dar acesso a mais gente para uso, para aprimoramento, para replicação, para modificação, para outros usos, né? Então, a gente tem trabalhado com licenças open source. E então as tecnologias que são co-criadas com as comunidades, quando elas chegam no nível de maturidade, a gente publica um guia de fabricação que qualquer pessoa pode construir essa tecnologia se ela quiser. Mas tem gente que quer a tecnologia, mas não quer construir, né? E aí agora o que a gente está fazendo é implementando um piloto do que seria uma fábrica comunitária, que é numa comunidade de assentamento de reforma agrária, o Alves 3, em Planaltina, que a gente já trabalha juntos desde o começo dessa história, né? Então, é uma fábrica onde essas tecnologias que já estão mais maduras, a fábrica vai ser gerida por um grupo de jovens no assentamento, e a ideia é gerar emprego e renda no assentamento para os jovens fabricarem, colocarem no mercado essas tecnologias e disseminá-las para beneficiar outras comunidades. Estamos nesse processo, né, Cris? Que legal. Nossa, muito interessante. E aí, esse caráter de ser open source, eu sou mais próxima de tecnologias de computador do que tecnologias sociais. E eu gosto muito de pesquisar software aberto. A gente usa aqui na UNB bastante. O aluno não tem dinheiro para ficar comprando software. Então, a gente se beneficia bastante dos open source, né? Eu acho que é um recurso, assim, notável, que é uma contribuição que a gente pode fazer para a humanidade, que eu resumiria dessa forma. E muitas vezes a gente consegue adaptar, né, um software para alguma necessidade nossa, que às vezes foi feito para outra finalidade, igual vocês comentaram da extratora de babaçu? Do quebrador de cumaru, né? Quebrador de cumaru, isso. Que não necessariamente ele serve para outra coisa, né? Mas a pessoa que tem acesso ao projeto consegue adaptar para outras finalidades, outros usos? Como é que funcionaria isso? É só baixar e, tendo um pouco de conhecimento, você conseguiria adaptar? Exato, essa é a ideia, né? Que o conhecimento fica disponível para todo mundo poder pegar, adaptar, melhorar, né? E as licenças são chamadas de virais, né? Então, assim, se alguém faz uma modificação e está publicado sob um tipo de licença aberta, ela tem que publicar essa modificação sob licença aberta também. Então, acaba que ela está contribuindo com mais gente, né? Entendi. É um círculo virtuoso isso. Obrigada. Muito do trabalho que a gente faz tem como público agricultores familiares, né, populações tradicionais, e os desafios sempre estão quase invariavelmente ligados ao contexto, né? Então, é uma região do Cerrado, da Amazônia, e então muitos desses produtos, desses protótipos, eles estão focados em produtos específicos daquele bioma, daquele ecossistema. Então, isso é bem comum, né? São coisas muito de nicho, né? Então, essas adaptações, elas são muito importantes, muito necessárias para ter uma troca, né? Uma contribuição entre comunidades, entre oficinas. Então, é uma coisa que é bastante incentivada também, né? Legal. Tem algum projeto que vocês têm, assim, no coração, que vocês gostariam de
falar pra gente qual foi, assim, o que mais brilhou o olho de vocês? A fábrica, né? Fala aí, Cris. Não, pode. É que a Cris falou da fábrica, eu falei, putz, a fábrica, mas aí eu fico pensando em outros também. Tem um monte. Pode ser mais de um também, não é um problema. Não, eu tenho tenho vários filhos preferidos. Eu tenho 2, assim, que eu acho muito legais. Um é um que a gente começou a desenvolver lá do Baixo Tapajós, que é um coletor elétrico para açaí. Que o açaí é coletado pelos peconheiros, né? Que usam aquela cinta, né, nos pés. E é um problema, assim, porque tem muito acidente de queda, animal peçonhento, emprego de trabalho infantil, né? E a gente vem desenvolvendo um coletor elétrico. Então, a gente acopla ele ali e a pessoa comanda ele sobe e desce e baixa o caixa sem a pessoa subir e se colocar em risco, né? E esse é um que está em fase de aprimoramento agora. E eu também, assim, estou muito animado com o que saiu na oficina de tecnologias para prevenção e combate a incêndios. Porque é um problema muito sério. Está havendo muita formação de brigadista, que é algo muito importante, mas em termos de desenvolvimento de tecnologia de baixo custo, a gente ouve falar de poucas iniciativas no Brasil, sabe? E às vezes você tem uma brigada super capacitada para ir para o fogo e às vezes não equipada. E isso é uma coisa que coloca a gente em risco, né? Então, esse é um projeto que a gente prototipou 5 tecnologias, estão buscando meios para avançar. Porque as 5 que saíram eu achei bastante promissoras, né? E a fábrica, né, Cris? Só para um parênteses, essas oficinas normalmente duram 5 dias, 4 dias, né? Então é uma produção assim muito incrível de ver, né, a coisa evoluindo em tão pouco tempo. E é por conta dessa troca, né? São várias pessoas contribuindo lá de várias maneiras, uma com mais habilidades manuais, a outra com habilidade de pesquisa, e juntando tudo saem produtos muito interessantes e rápido. Mas sobre a fábrica, me encanta muito porque tem muito envolvimento da comunidade nisso, né? Então, é um processo que vem sendo amadurecido há muito tempo. Então, já teve oficinas de gestão, né, com eles, gestão financeira. Então, o desenho da fábrica foi feito junto com eles, né, com a comunidade, principalmente com jovens. Então, está tudo sendo construído lentamente e com eles, com muita participação. Então, eu estou apostando bastante nisso, assim, como um projeto realmente participativo e com um futuro assim, muito promissor, né? Que legal. Nossa, é um trabalho sensacional. E eu fui criada numa chácara, né? Então, a gente tem muitas tecnologias sociais numa chácara. Sem dúvida. Antigamente, a gente tinha carneiros para bombear a água do rio e carneiros mecânicos que não utilizavam energia elétrica, né? E são coisas que raramente a gente vê hoje. Meu avô já trocou tudo por coisa elétrica lá na chácara. Botou painel solar, tudo mais automatizado possível. E às vezes eu acho que a gente perde um pouco dessa capacidade de criar coisas que não necessariamente amarram a gente a recursos energéticos. Porque funcionava bem o carneiro. Tem uma manutenção e tal, mas funcionava bem. E a gente tinha tecnologias sociais na minha casa, olha só. Tô descobrindo que eu usava tecnologias sociais e nem sabia. Então, às vezes, quando a gente está aqui nesse ambiente de universidade, e aqui no CDS principalmente, a gente descobre que tem coisas que estão no nosso cotidiano que passam despercebidas, desse processo de alienação mesmo, né? Porque eu fui me envolvendo com tecnologia, com celular, com computador, e fui me alienando da realidade que eu vivia e de todos esses processos que eu participei ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu estou me reconectando com eles à medida que eu vou aprendendo aqui junto com vocês. É muito incrível esse processo todo. E o trabalho de vocês é maravilhoso, eu estou apaixonada. Vocês têm uma rede social para quem quiser conhecer mais ou participar de alguma forma? O Invento tem uma página web, né, que é institutoinvento.org.br. No Instagram também tem um perfil que é @institutoinvento. E a gente faz parte de uma rede internacional, né, que chama IDIN, International Development Innovation Network.
Aí tem a página da IDIN também, né, que é idin.org, e é uma rede que tem organizações e pessoas assim, físicas também fazendo esse mesmo trabalho que a gente faz aqui em outros países, né, na América Latina, na África. E a gente, inclusive, está num momento de fazer um fortalecimento vamos chamar, do capítulo latino-americano dessa rede, né? A gente ajudou a organizar um evento agora no México, uns 2 meses atrás, de cocriação de tecnologias com uma comunidade indígena de lá. E lá tinham colaboradores da rede ajudando a organizar, do Brasil, do México, Costa Rica, Porto Rico, Colômbia. E fazia tempo que a gente não se encontrava, teve um afastamento por conta da pandemia e está todo mundo com muita vontade de voltar a atuar junto e trocar e se fortalecer. Estamos nesse momento aí. Que bacana. Nossa, muito legal. Realmente, né? Desde 2017 vocês passaram por muitos momentos juntos, né? Que legal, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo até aqui, tirado um tempo do feriado de vocês para estar aqui. Obrigada por receber a gente aí também. Poder contar um pouquinho desses planos e desses sonhos aí. O projeto muito legal mesmo. A gente vai deixar o link para vocês acessarem aqui embaixo na descrição, que o Kleber vai providenciar. E não se esqueçam que o nosso podcast também tem o perfil do Instagram, que é o Futuros da Terra. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada!